galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hopecast. Eu sou o Gabriel. Eu sou a Bia. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é o cerne do Evangelho, que é o ID do Senhor. A gente vai falar sobre missões e o que o Senhor Jesus ele tem para nós a respeito disso. E olha, a gente sabe que tem missão tanto para os que vão para longe, para outros países, quanto para a gente que fica e sabe que a nossa missão é pregar o Evangelho aonde a gente estiver. E para isso a gente trouxe uma companhia mais que especial, o Pastor Vinícius. Ele vai estar explicando para a gente um pouquinho sobre missões. O Pastor Vinícius já viveu muitos anos no campo missionário e tem muita propriedade para falar do assunto. E a gente espera que esse episódio edifique você tanto como edificou a gente. E vamos lá para mais um bate-papo. Tamo Vem, junto, galera! vem. Bom, então vamos lá, a gente está aqui com o Pastor Vinícius. Pastor, que honra receber o senhor aqui, viu? Obrigado. Pastor e missionário há muitos anos. E a gente queria conhecer um pouco da sua vida, de como você conheceu Jesus, como é que foi a sua caminhada. Se puder dar uma introdução aí pra gente. Tá bom. Apresentar a sua família também, os Tá meninos certo. estão aí atrás. Tá certo. Muito bom estar com vocês aqui. Né? Eu fico muito feliz de poder contribuir, poder conversar um pouco nesse podcast. Eu estou com a minha família, eu sou casado com a Patrícia, tenho 2 filhos, o Davi de 18 anos, a Ana Júlia de 13. E eu sou catarinense, eu conheci Jesus em Santa Catarina. Isso foi no ano de 1996. E eu acredito que assim, de lá para cá o Senhor tem mostrado muitas coisas, mostrou para mim que ele tinha um plano na minha vida, não só para o Brasil, naquela época não só para Santa Catarina, mas também em alguns estados do Brasil que acabou que o Senhor foi nos levando, nos usando, mas Ele nos mostrou uma realidade que era o campo missionário, os confins da terra, e isso ficou muito claro para mim mesmo solteiro, e graças a Deus, Deus me deu uma esposa que também tinha esse chamado, goiana, e ela tinha já no coração dela de ir às nações e também poder cooperar nesses lugares, e também, meu filho chegou na primeira nação que nós fomos com 1 ano, e a minha filha nasceu no Nepal. Então é uma família que acabou que vive esse contexto missionário há muito tempo. Nossa, glória a Deus. Glória a Deus por isso. A gente queria conhecer sobre o evento da sua salvação. Como que foi isso aí? Tipo, você nasceu na igreja? Assim, a gente tem uma frase que a gente sempre fala em todo podcast, né? Que o Senhor não tem netos, Ele tem filhos. Então, assim, a gente queria que você explicasse um pouco disso aí pra gente também. Então, não nasci no lar evangélico, nem de cristãos, mas graças a Deus eu nasci num lar bom, dos meus pais católicos, mas pessoas que de alguma maneira eles tentavam conhecer o Senhor, se envolver no catolicismo, e eu vou falar isso até testemunhando um pouco essa ponte entre o catolicismo e o cristianismo, conhecer o Senhor, Eu comecei a ser evangelizado por causa da minha mãe. A minha mãe era uma coordenadora da Igreja Católica, dessa questão do catequismo, algumas coisas nesse sentido. E um rapaz, o Senhor falou com ele de aproveitar essa sede que elas tinham para estudar a Bíblia juntos. Estudar, vamos dizer, uma boa parte da Bíblia. E elas se interessaram, e começaram, a minha mãe e a minha tia, a irmã da minha mãe, começaram a estudar a Bíblia. E elas foram elas mesmas percebendo que haviam coisas no catolicismo que não condiziam com a verdade, ou que eles estavam escondendo e que aquilo eles não tocavam. Então elas começavam a ver que tinha algo diferente, que o evangelho era muito maior que aquilo. Então, se eu não me engano, eles estudaram por mais de 1 ano a Bíblia junto, um rapaz, o nome dele é vivo, um irmão querido, Luiz. Ele começou a estudar e ali a minha mãe começou a conhecer Jesus. Nessa época eu estava nas drogas, eu sou de uma cidade de Santa Catarina, a maior cidade de Joinville, e não só droga, mas muita coisa a nível de... é um lugar perto de praia, então as oportunidades para os jovens, para as coisas erradas são grandes, Então ali começou um processo dessas pessoas que frequentavam a casa da minha mãe, eu morava com ela, começaram a compartilhar também o evangelho comigo, Pode não parecer, mas eu gostava de surf, não tenho cabelo hoje, mas na época eu tinha cabelo.
Então o que aconteceu? Eu comecei a me identificar com um dos rapazes que ia, um outro chamado Jean, que ele gostava de surfar. Então ele começou a falar comigo, né, e falar que havia também uma oportunidade de eu entrar em algumas coisas cristãs, mesmo sendo surfista ou gostando dessas áreas. E aí eu achei muito estranho, né? Achei que ele estava querendo me levar para a igreja, né, que era o que a gente ouvia falar. Só que aí o Senhor também usou de uma estratégia com a minha vida, que eu gostava de dirigir, mas não tinha carteira na época de habilitação. Então meus pais deixavam eu dirigir, eu comecei a dirigir muito novo. E a minha mãe ia para a igreja no centro da cidade, essa igreja cristã, né? Isso ela já estava num processo de conversão. E eu falava, mãe, deixa eu ir dirigindo para a mãe e tal, até lá, porque a mãe é habilitada. Só que quando chegava lá, eu entrava no salão da igreja e ficava ali alguns minutos, mas ficava enchendo o saco dela, porque eu queria ir para um bar que eu costumava ir, que tinha música ao vivo. Então eu ficava minutos e comecei a ter contato com as pessoas dentro da igreja. Então elas me abraçavam, elas diziam, olha, Deus tem um plano na sua vida, né? Mesmo eu daquele jeito, eu fumava, né? Então o cheiro do cigarro, o jeito de falar, né? Hoje, graças ao Senhor, o meu linguajar foi mudado, mas falava muita gíria, né? O brasileiro, quando não tem o Senhor, ele tem a boca muito suja, né? Então aí eu falava muita coisa que hoje eu vejo as pessoas falando, né? Isso dói aos ouvidos. Mas aí eu comecei a ver que eles eram diferentes. Eles falavam, ó, a gente te ama. Eu dizia, como assim? Como é que um rapaz diz que me ama? Ou uma moça diz que me ama e assim, nem me conhece, nada, né? A gente só tinha a visão errada das coisas, né? Mas aquilo ali começou a mudar a minha vida. E aí eu não sei quanto tempo durou isso, mas durou um bom tempo eu indo e ali tinha esse contato, ia para esse bar que eu frequentava no centro da cidade de Joinville. Aí um certo dia um rapaz falou, ó, vai ter um congresso aqui, vai vir um pastor de fora, eu me lembro que era do Paraná, falou, vem, traz a sua namorada e vem para cá e tal. E aí eu falei, eu vou. Mas assim, quando eu falei, eu nem vi o que eu tinha falado, mas eu fui numa reunião. E nessa reunião, né, como eu disse, daquele jeito, eu usava umas calças de velcro, bem diferente, né? Então, levei também essa moça que eu namorava ou morava junto, era uma coisa muito errada, muito louca assim da vida. E aí nós fomos na reunião e eu ouvi a palavra, né? Eu ouvi a palavra, mas eu não me lembro, assim, de todo o conteúdo que ele falou. Eu lembro que ele ministrou alguma coisa sobre águia, mas no final da ministração dele, ele fez um apelo e ele falou, olha, as pessoas que quiserem receber a Cristo, eu quero convidá-las para vir aqui à frente. Era uma igreja até relativamente grande, aí de umas 500 pessoas. Quando eu vi, eu estava chorando ali na frente do púlpito e entregando a minha vida para Jesus, né? Mas aí eu não, assim, aí daí começou um processo na minha vida, né? Foi muita coisa que precisou ser mudada, muita coisa que eu não sabia que estava acontecendo, né? Que eu estava escravo, enfim, foi um processo aí até longo, né? Mas foi nesse momento que virou a chave. Ali também, por exemplo, eu vi que Deus fez algo dentro de mim, porque quando eu saí daquela reunião, né, não foi a reunião em si, eu vejo que foi um processo foi o Senhor plantando a semente através de pessoas, né? Eu nem contei, mas com 14 anos, quando eu estudava num colégio estadual, né, perto, no bairro da minha cidade, um rapaz da Assembleia de Deus, ele começou a me evangelizar e ele disse, ó, que Deus tinha um plano na minha vida, sentou comigo, eu lembro que eu estava fumando, e já com 14 anos, e eu falei para ele, olha, na tua vida ele tem, na minha não. Porque eu tirava muito sarro desse pessoal da Assembleia de Deus, por exemplo, quando eu ia para os lugares, os clubes que dançam e tal, eu jogava pedra em cima dos telhados da Assembleia de Deus, que tinha uma perto, né? Então, eu vejo que foi um processo até chegar naquele dia, mas aquele dia algo aconteceu aqui dentro, porque eu lembro que após isso, o Senhor falou comigo que o Senhor queria toda a minha vida, né? E eu lembro que eu cortei o cabelo, porque Deus me falou para cortar o cabelo, porque como
eu era surfista e a gente se identificava alguns, né? Cabelo comprido, a gíria, a roupa que vestia, né? E aí ali eu comecei a entender, eu comecei a me encontrar com os meus amigos que fumavam tanto cigarro, maconha e usavam droga. Eu comecei a ver que eu não tinha mais aquele interesse, entendeu? E que eles me convidavam para ir para as baladas, eu dizia não, eu não quero. Então eu comecei a ver que Deus tinha feito uma obra na minha vida, ainda que havia uma luta muito grande dentro de mim, por causa do passado, né? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Nossa, glória a Deus. Eu acho que assim, lá em 1 Coríntios até fala, né, que Deus ele escolhe os loucos e assim, nossa, como a gente percebe o quanto isso é real, porque assim, eu já escutei muita coisa assim, quando eu vou falar, cara, vai pra Jesus, e às vezes a gente vai conversar com a pessoa ali, fala, cara, vai pra Jesus, e a pessoa, não, tem muita coisa pra resolver na minha vida antes, eu tenho que estar pronta primeiro, e aí quando, assim, Jesus, ele pega assim, os piores, parece que ele pega, eu, por exemplo, sou testemunho disso, porque assim, eu tava assim na pior quando Jesus me resgatou e assim, cara, o tanto que Jesus muda o coração a partir do momento que você recebe, e igual você falou que você não sentia mais vontade de fumar nem nada disso, e eu também senti isso de um jeito assim, e cara, como vai mudando as coisas assim, glórias a Deus por isso. Agora a gente queria que você falasse um pouco sobre como que foi o chamado para missões, assim, como que aconteceu, se foi através de alguma pessoa ou se já queimava no seu coração antes desse chamado para ir para missões, como que você ficou quando descobriu, se já foi um negócio assim, cara, é isso mesmo que eu vou fazer e pronto, ou se assim teve aquela resistência, mas eu não sei se é bem isso que eu quero. Não, para mim, quando eu conheci Jesus, né, eu falei que logo nos primeiros momentos algo mudou aqui dentro. Quando mudou algo aqui dentro, eu comecei a ficar desesperado de ver lá na minha cidade o tanto de amigos meus que eu via que eles estavam indo para o inferno e que teria que alguém falar para eles sobre Cristo, que Cristo fazia isso que você falou, que ele transformava, que ele libertava, que o que a gente estava buscando nos vícios ou na balada ou nessa questão das amizades era tudo, a gente estava atrás de Cristo, na verdade era um vazio aqui dentro. Então lá mesmo em Joinville eu me senti despertado para começar a fazer isso. Então vou contar isso para o pessoal entender que está nos ouvindo, que às vezes eles podem se identificar com isso. E eu comecei a evangelizar mesmo. Eu morava num bairro da cidade e até o centro da cidade dava uns 15 minutos de ônibus. Então eu ia no ônibus e eu comecei, na época se usava muitos folhetos evangelísticos, aqueles bem finos, né? E eu comecei a levar folhetos evangelísticos dentro do ônibus, distribuir um para cada pessoa e eu vejo que era Deus mesmo, porque assim, eu era um cara que tinha muito relacionamento em Joinville. É uma cidade hoje de mais de 600 mil habitantes, mas era uma cidade que a maior parte, nos 4 cantos da cidade, as pessoas me conheciam. Então eu vejo que eu não tinha uma vergonha, não por mim mesmo, não porque eu era bom, porque eu era descolado, eu vejo que era Deus mesmo, que eu até teria vergonha naturalmente dizendo agora, sendo crente e distribuindo, mas eu comecei a evangelizar as pessoas no ônibus, eu senti o desejo de evangelizar as pessoas na praça, na frente das boates que eu frequentava, eu comecei a me unir com jovens de outras igrejas locais, comecei a contar meu testemunho e desafiar eles e procurei todos os amigos mais perto e eu almocei, eu jantei com eles, eu lembro exatamente que eles foram beber e eu pedi uma coca, por exemplo, e eles falavam, vamos, eles me chamavam, eu tinha um apelido, né? Eles me chamavam de Nino, né? Minha avó tinha dado esse apelido, em Santa Catarina tem muito disso, muito de apelido, então eles diziam, Nino, bebe aí, eu dizia, não, cara, eu não bebo mais, eu sou uma nova criatura e tal, e eu queria mostrar isso para eles. E nesse processo de evangelismo, né, jovens, foi uma coisa muito rápida, muita busca nos montes, e tal, Deus começou a falar comigo que não era só Joinville, mas estava muito, assim, não estava claro para mim, porque eu não tinha um relacionamento cristão para entender que tinha mais coisas fora de Joinville, de Santa Catarina, e que tinha até fora do Brasil. Eu sabia que tinha países fora, como surfista, eu queria ir para o Peru, eu queria ir para alguns lugares surfar, alguns lugares que o pessoal falava, então eu tinha esses sonhos de ir, mas era tudo essas viagens dentro de uma loucura, de droga,
de amigos, de amizade, nada sabendo de outros países a nível que precisavam de Jesus. Só que Deus começou a falar. Você perguntou se Deus usou alguém. Deus começou a usar alguns pastores que estavam sobre a minha vida do nada. Em alguns momentos que eles iam orar por mim, eles começaram a falar: ó, Deus tem um plano na sua vida e Deus não vai te usar só aqui. Deus vai te usar no mundo, nas nações. E aí eu achava muito estranho, porque quando eles oravam, eu olhava para dentro de mim. Os conflitos que eu tinha, ainda mesmo evangelizando, eu sabia que eu tinha um monte de coisa para ser mudada, que eu tinha um monte de tentação. Eu era uma pessoa com vários problemas no meu caráter, né? Por causa da minha formação, muita rebeldia. Então eu falava: esse pastor não sabe com quem ele está falando, para ele dar uma palavra como essa. Mas aí Deus foi me apontando para algumas coisas, até que em 98, né, foi rápido, eu me converti em 96. Em 98 eu tinha uma amiga minha, na igreja já, que ela foi estudar na Jocum, numa escola da Jocum em Minas Gerais, em Contagem, e ela começou a contar as coisas que aconteciam lá. Naquela época não tinha celular, né? E era tudo no orelhão, né? No telefone. E ela ligava e contava as coisas e tal, e dizia: ó, tá acontecendo isso aqui na escola de missões. E ela falava, ela me chamava também de Nino, às vezes me chamava de Vini. Vini, vem pra cá, você tem que vir pra cá, Deus tem algo na sua vida. Mas era tudo muita coisa acontecendo rápida. Mas eu conversei com meus pais, né? E eu não tinha terminado ainda meu segundo grau, mas meus pais, sabendo da minha vida, né, da vida passada, e sabendo que Deus estava fazendo, meus pais, como a minha mãe era crente, meu pai não era ainda, eles falaram: olha, vamos mandar ele para lá. E aí me mandaram para Jocum, e ali se descortinou a questão das nações, começou a me apontar a questão das nações. E aí em 98 eu fiz a ETED, que é a primeira escola, né, de entrada, uma escola missionária na Jocum, e eu estava com tudo planejado. É uma escola de 5 meses, 3 meses teórico, 2 meses práticos. Fiz o meu prático no ABC Paulista, também foi uma experiência maravilhosa, e na própria capital. Eu conhecia São Paulo, porque eu fui no mundão, eu frequentei muito São Paulo, tenho parentes lá, mas aí eu evangelizei FEBEM. Eu fui para dentro de escolas de São Paulo, por exemplo, escolas que tinha alguns facções lá dentro. Tive a oportunidade de falar de Jesus nesses lugares por causa do meu testemunho e ver o pessoal respeitando. Fui para dentro de favela em Belo Horizonte, evangelizando traficante com arma, com tudo. E eu comecei a ver que realmente Deus queria fazer algo na minha vida. E o plano era voltar para Jocum, para uma escola da Bíblia. E aí, quem sabe, ir para uma outra nação. Ali começou a se apontar a África. Eu comecei a orar por alguns países específicos, como Mauritânia, Togo, Burkina Faso, mas só orar. Eu pegava um mapa, orava, ia para os meus devocionais na Jocum e comecei a gerar a questão de ir para as nações. Mas aí em 99, quando eu voltei para a minha igreja local, um dos pastores que me acompanhava falou aqui de Goiás, de uma organização que estava começando, que era a Missão Cristã Mundial, que ia até a primeira turma da escola de missões. E aí eles falaram: ó, esse pastor falou: por que você não ora? Vou orar junto com você, quem sabe você volta para esse lugar em vez de voltar para Jocum. Não que eles tinham nada contra Jocum, era porque essa escola era uma escola de 1 ano, e a Jocum, se eu não me engano, era uma escola de 9 meses. Ele achava que eu deveria estar mais no meio dessa área missionária. E aí nós oramos, o Senhor realmente trouxe uma confirmação, deu uma palavra para mim em Atos, falou com ele. Eu conversei com os meus pais na época, eles me abençoaram, e aí eu vim para Goiás. E eu vejo que daqui mudou ainda a chave, ela aumentou a questão de missões, porque aí a minha vida mudou mesmo, né? Eu vim para cá em 99, lá para Goiânia, né? Nós estamos aqui em Mineiros, e aí Deus começou a escrever uma nova história na minha vida em relação a missões e apontar realmente, né? Cara, que bênção. Eu queria só ressaltar uma coisa que você falou, e eu acho que é muito válido, essa questão do racional. Tudo começou com ides racionais. Sim. Eram coisas muito que você entendeu do Evangelho. Você entendeu que o Evangelho não é só você receber do Senhor algo e aquilo acaba em você, mas que isso precisa fluir para outros lugares, precisa fluir dentro de você para abençoar outras pessoas. E por que eu estou dizendo isso? Porque assim,
a maioria dos jovens cristãos hoje que cresceram na igreja tem uma visão muito errada do que é chamado missionário. Sim. Porque o que a gente pensa? A gente pensa que o missionário é aquele que é um super cristão, que ele viveu experiências, sabe, extraordinárias e depois disso ele foi para servir o Senhor, ele entrou em um ministério, ele começou a servir, quando na verdade a situação é diferente, é inversa. E a gente estava até comentando com os jovens, a gente sempre que termina o grupo de jovens, a gente faz uma rodinha e começa a conversar. E a gente falando sobre isso, sobre chamado, sobre o Senhor enviar alguns, e eu comentando com um amigo meu, o Brenner, ele falou assim, cara, eu acho que um dos nossos grandes problemas é que a gente eleva a nossa régua espiritual em um lugar que ela não devia estar. Porque se a gente abaixar essa régua e pensar o seguinte, pô, eu só preciso pregar o evangelho. Sim. E a palavra tem poder de mudar corações. E a gente começar a seguir esses vídeos simples, o Senhor começa a trabalhar no nosso coração. E assim, não por algo pura e simplesmente emocional e espiritual demais. Eu só queria deixar isso assim, bem frisado. E eu queria que o Senhor explicasse pra gente um pouco sobre como foi sua primeira viagem missionária. Assim, no campo mesmo e talvez até a internacional que o Senhor falou lá, Lu. Sim, nossa. A primeira vez, na verdade, que eu viajei, eu vou contar uma experiência que teve aqui no Brasil, né? Eu estava em Goiás, já estava num processo, nessa época eu já era casado, né? E bem no começo do meu casamento, não tinha filhos, ainda não tinha o Davi. O Senhor começou a falar comigo sobre o Nordeste, né? Um dos pastores que caminhavam perto da gente, ele teve uma experiência, ele morou no litoral, porque a esposa dele é médica, mas ele foi para o sertão nordestino e ele falou que era um outro Brasil. Ele falou assim, você ouve muito sobre a África, você está vendo sobre a Ásia, né, MCM, mas eu tive um contato com um lugar no Brasil que parece que não é Brasil. E eu fiquei muito interessado, e eles faziam viagens missionárias para ministrar lá, e ele me convidou. Mas como eu era recém-casado, não tinha como ir a minha esposa, porque era um carro pequeno e alguns homens só para a gente dirigir o dia todo, eram 2 dias de viagem, então tinha que revezar no volante. Mas eu conversei com a minha esposa, nós oramos, eu falei, eu vou lá. E eu fui, e ali foi o primeiro contato com uma realidade, vamos dizer, pré-nações, pré-sair do Brasil. Por quê? Porque ali eu vi um povo, por exemplo, que era muito escravo do catolicismo, né, onde o padre ele fazia programa de rádio, ele mandava em várias questões na cidade, onde os beatos, as beatas, as pessoas, era uma cidade que vivia em função do catolicismo, não tinha outra realidade de vida, o povo muito dependente do governo, né, os jovens assim sedentos, mesmo católicos, você via que eles queriam algo diferente, mas eles não tinham oportunidade. Então ali eu vi que essa experiência para mim foi muito boa, porque eles eram muito receptivos, eu comecei a contar a minha história, eles começaram a se identificar, como foi falado aqui, eles falaram, puxa, tem jeito, tem esperança. Alguns crentes, como você falou, eles também tinham colocado um padrão muito alto, por exemplo, para ir para algum lugar, e eles falavam, poxa, eu acabei de vir do mundão, como é que Deus pode usar a minha vida? Ele vai usar o fulano de tal que sempre foi crente, mas não a minha vida. E eu comecei a dizer para eles, não, Deus quer usar pessoas que têm um coração disposto a isso, mesmo que você vai ter que passar por um processo de Deus, mas o Senhor vai te usando à medida que você se entrega. Na verdade, não é o Senhor que vai determinar o tempo, eu dizia, mas é você, depende da sua resposta. E ali eu comecei a ter uma experiência que me marcou muito. Nós fomos pastores, nós até mudamos para lá, eu e a minha esposa, até estive agora na semana passada nessa igreja, hoje tem uma escola de missões, uma das pessoas que eu trabalhava é o pastor da igreja, que é natural de lá. Então eu comecei a ter uma experiência, mas aí a primeira experiência para fora do Brasil foi a minha mudança mesmo. Eu fui para o Nepal em 2008, eu já fui com a minha família, eu não tinha pisado lá, eu fui desafiado, eu orei, como eu disse, desde 99 eu orava para ir para a África, eu tinha países certos, mas em 2007, quando Deus falou comigo que daqui a um ano eu iria, usou a vida do meu pastor, né, na época,
eu comecei a orar e meu pastor sentou comigo e me deu duas opções. Ele falou: Vinícius, você pode ir para a África, para essa região, e você pode ir para a Ásia, para essa região. Eu vejo esses dois lugares para você, mas você ora com a tua esposa, né? A minha esposa, nós tínhamos acabado de ter o Davi, e falou: e aí você vê o melhor lugar para você ir. Quando eu coloquei diante do Senhor, o Senhor apontou o Nepal. Por que o Senhor apontou o Nepal? Eu acho que já era da questão do meu chamado de ir para lugares que eram menos evangelizados. A África, o lugar que eu ia, não que não precisasse. No Brasil, tem vários lugares que são bem evangelizados, e até no mundo, que precisam. Sempre tem pessoas para serem alcançadas, mas há lugares menos alcançados. E esses são os lugares que eu vejo que, no caso do Vinícius, e eu vejo até de uma forma geral que Deus está apontando, Deus aponta a gente para esses lugares. E aí foi para o Nepal. A minha esposa, ela tinha uma palavra no coração dela, ela dizia exatamente isso. Eu sempre falava para ela: amor, e você em relação às nações? Ela dizia: para onde você for, eu vou junto com você. Eu creio que Deus tem um chamado na sua vida, e o meu chamado é estar submissa à sua missão. Não importa se você decidir para a África, eu vou orar junto com você, ou se você decidir para a Ásia, porque a minha esposa, quando nós não tínhamos o Davi, ela foi secretária do primeiro ministério que a gente teve contato em relação à África, que chamava África para Jesus. E lá nós nos dispomos, né, para ir, para trabalhar com algumas tribos, com alguns pastores, que era mais ou menos a vocação que Deus tinha para mim. E ela se dispôs, ela falou: amor, vamos embora. Ela falou: vamos vender as coisas aqui. Até o pastor, que ela era secretária, brincava, porque o nome da minha esposa é Patrícia, e dizia: ela é muito patricinha, então vocês vão ter que levar 2 malas de maquiagem para ela. Mas eles não conheciam ela. A minha esposa estava sempre disposta. Ela falava: se você crê que é para lá, vamos embora. Mas aí o Senhor nos levou para o Nepal, e nós chegamos lá no dia 27 de março, que foi o dia do aniversário do meu filho de 1 ano, né, no Nepal. Nós descemos no Nepal, e ali começou uma história em relação às nações, né? Nós moramos no Nepal, né, não direto, mas nós moramos 9 anos e meio, o primeiro período, um pouco mais de 6 anos, 6 anos e meio. Depois nós fomos para o Camboja, voltamos para o Nepal lá na frente, moramos na Tailândia, mas eu tenho trabalhado em vários países ali perto, como o Tibete, o Vietnã, Mianmar, né, o próprio Camboja que nós moramos, Laos. Naquela região toda, desde 2008, a gente trabalha em vários países, sempre com esse foco, né? O foco que o Senhor nos deu ali atrás. Deus me deu uma palavra, né? Na verdade, os jovens que nos assistem, eu acho sempre importante, você tem que ir respondendo, mas você precisa ter uma palavra de Deus, porque a gente vai passando por muitas coisas nesse processo missionário, você vai vendo muita coisa. Nós estamos lá por causa do povo, para ganhar o povo, mas na verdade o nosso alvo maior é Cristo. Então as pessoas vão nos frustrar, mas Cristo nunca vai frustrar. O plano dele sempre é o plano perfeito para a nossa vida. Ele tem tudo no controle, e eu vi muita coisa acontecendo. A minha esposa, ela passou por problemas difíceis na área da saúde. Ela teve uma tuberculose no cérebro, que nos custou um tratamento de 2 anos, mais ou menos, eu no campo missionário. Isso gerou algumas coisas no meu emocional, nos meus filhos, mas a gente conseguiu superar tudo isso por causa dessa palavra. Deus nos deu uma palavra do que fazer no campo, e é isso que a gente carrega até hoje, né? A gente trabalha com obreiros locais, e a gente trabalha suportando eles para eles fazerem esse trabalho, mas a gente evangeliza também através de filmes, através de oportunidades que Deus vai nos dando, através de esportes. Por exemplo, eu sou formado na área da área esportiva, eu sou professor, né, formado pela Citrefesp de São Paulo. O Senhor também foi acrescentando, me deu a questão do café. Eu sou mestre de torre, barista. Hoje nós ganhamos uma cafeteria no Nepal, mas eu já trabalho com café, eu já treinei pessoas na área do café, já treinei pessoas na área do futebol. Um pessoal que jogou bola com a gente no Nepal, hoje tem clube no Nepal. Eles estão na Série C, se eu não me engano, mas estão tentando ir para a Série B. Começamos brincando, organizando jovens. Então o Senhor vai usando várias coisas para você alcançar pessoas, né? Que esse é o alvo do Senhor, e Ele vai, dentro do que Ele coloca dentro de você, você vai repartindo, e o Senhor vai fazendo grandes coisas, né? Amém.
A nossa próxima pergunta, até pegando um gancho um pouco do que o senhor falou, pastor, sobre essa questão de chamado ministerial. E não só na perspectiva missionária, mas chamado Sim. ministerial, porque a gente sabe que, por mais que hoje em dia a perspectiva da igreja cristã brasileira ela seja diferente, mas o Senhor ele tem um chamado e um propósito para cada um de nós. Sim. E isso é uma realidade. Só que, infelizmente, hoje a igreja ela tem se desenvolvido nisso de uma forma muito, muito ruim. Porque o que a gente vê hoje? O padrão de cristão ideal hoje é um cristão emocionalmente estável, fisicamente estável e financeiramente estável. E esse é o ideal de cristão. Quando, na verdade, não tem nada a ver com isso que o Senhor Jesus nos ensina. E a gente vai perdendo essa questão de ministério, de chamado, por tentar, sabe, sempre buscar esse lugar. Esse lugar de perfeição corporal, de perfeição pessoal. E o Senhor nos chama para abrir mão, muitas das vezes, da saúde, como no caso da sua esposa, para ter que cuidar disso, para ter que permanecer no campo missionário, talvez ter que abrir mão de uma vida financeira estável que você podia ter lá em Joinville, ou até aqui mesmo no Goiás, para estar cuidando daquilo que o Senhor te chamou para cuidar. E assim, eu queria que o Senhor falasse qual que é a importância do chamado missionário para a vida do cristão. Porque assim, e a gente sempre tem falado isso no grupo de jovens, a gente precisa se posicionar, porque o Senhor ele não procura, sabe, filhos que estão ali só para encher barriga, porque quem enche barriga demais fica gordo, e você começa a virar juiz de palavra. Então, hoje a palavra foi boa, não, hoje a comida foi boa, hoje eu comi num restaurante legal, e aí se o restaurante não tá legal, troca de igreja. E isso é um problema muito sério na vida dos cristãos. E eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. É interessante você tocar na questão da vocação, né, ministerial e também no chamado, né? Coríntios e Efésios são livros que nos ajudam sobre a questão dos serviços dentro do corpo de Cristo, né? Efésios vai falar também sobre um pouco disso, vai falar que cada um, quando ele cumpre a sua função, né, o corpo de Cristo, ele cresce. Então não é só a questão de você ir a um país, né, que não é da sua cultura, você ir a uma nação não alcançada ou pouco alcançada, mas começa, como você falou, dentro da igreja local, onde a pessoa começa a responder o Senhor para funcionar dentro do corpo. E essa questão da resposta não é quando você acha que você está pronto, por exemplo, ou que a sociedade ou a própria igreja, hoje uma parte da igreja colocou um padrão, como você disse, de repente, agora você tem uma faculdade, agora você tem um trabalho fixo e tá tudo bem, né? Agora você consegue prosperar, não, agora você pode ir ou você pode fazer alguma coisa. Eu acredito que isso veio um pouco de Roma, isso veio um pouco do mundo mesmo. O mundo começou a se infiltrar dentro da igreja, porque na origem, por exemplo, os apóstolos, os discípulos do Senhor, a gente não vê isso, a gente vê eles sendo chamados, por exemplo, eles estavam pescando, né? Um era médico, mas o outro não era, né? Por exemplo, Zaqueu era um cobrador de impostos e um cara que com certeza tinha extorquido muita gente, mas ele foi para ver Jesus, Jesus chamou ele para Jesus seguir ele. Aquele gadareno, ele era um endemoniado, que ninguém conseguia prender ele, nem ele conseguia resolver o problema que ele tinha, então ele estava amarrado no meio dos sepulcros. Era uma pessoa, vamos dizer assim, eu gosto de falar isso hoje, era uma pessoa que tinha mais do que bipolaridade, porque hoje bipolaridade ou qualquer tipo das TDAHs da vida, ela gera um monte de problema para as pessoas não responderem ao Senhor. E aquele homem, ele era mais do que isso, ele era mais do que esquizofrênico, e o Senhor encontrou ele, limpou ele, e ele falou: Senhor, deixa eu ficar com o Senhor. E o Senhor disse: não, vai, volta aos teus e fala tudo que eu tenho feito por você. E a Bíblia diz que ele foi em Decápolis, que eram 10 cidades, né? Ele se tornou um evangelista. Então, assim, isso aí foge ao padrão que as pessoas têm colocado. Ah, mas é só um exemplo. Não, não é só um exemplo. A mulher samaritana que o Senhor encontrou no poço, o que aconteceu? Ela era uma mulher que tinha problemas emocionais grandes e ela tinha problema na área
sexual, ela era uma mulher tentada, né, vivia em adultério, ela já tinha tido vários maridos e aquele homem que ela estava hoje não era o marido dela. E aí o Senhor começou a dialogar com ela e começou a mostrar o que ela precisava. O Senhor falou, ó, se eu te der a água que eu tenho para você beber, você nunca mais vai ter sede. E o Senhor estava falando, ele estava usando uma coisa física para falar um problema que ela tinha dentro dela, que a gente nem sabe, a Bíblia não conta por que ela foi parar daquele jeito. E hoje a gente tenta entender, né? Hoje é uma ciência emocional, não estou falando que é errado. Eu estudo, por exemplo, eu faço um curso de teologia na área de aconselhamento cristão, que fala sobre a questão de temperamentos, que fala da questão de traumas. Eu fiz um curso, não terminei ele, de trauma com uma psicóloga americana, preciso até terminar esse curso, mas que conta sobre traumas. E você vai aprendendo até para você ajudar pessoas. Mas o que eu trago aqui para nós, para a gente pensar um pouco, por exemplo, o Senhor não foi perguntar para ela, ó, na verdade, você tá com essa situação desses homens, porque teu pai te abandonou, ou porque alguém, e aí vai trazendo uma retrospectiva, e vai fazendo uma cura interior. Eu não sou contra, não estou falando que não existe, que o Senhor não queira fazer, só estou mostrando um modelo, esse é o modelo, foi o que Cristo trouxe. E aí o Senhor falou com ela, ela ficou tão entusiasmada com aquilo, que aí o Senhor falou para ela fazer algo, ela saiu, ela deixou o cântaro dela e ela foi na cidade. Ali automaticamente ela contou, eu conheci um homem que falou tudo que eu tenho feito. Talvez ele seja o Cristo. Ela já tinha ouvido falar do Cristo, como muitos brasileiros. E aí ela voltou e a Bíblia vai contar ali na frente que não só por causa do que ela falou, mas pelo próprio testemunho de Cristo, muitas pessoas receberam a Cristo ali, né? Foram assim absorvidos pela mensagem. Então o que eu vejo hoje? Essa questão de chamado, o Senhor está nos chamando, o Senhor está me chamando, está chamando os jovens da igreja, as pessoas de mais idade, as crianças, os adolescentes. O Senhor está chamando essas pessoas para eles fazerem parte da família de Deus. Eu sempre vejo isso. Eu sou um missionário, eu sei um pouco da minha vocação hoje, mas acima disso, eu sou um filho de Deus. Hoje eu me tornei filho, eu pertenço ao Senhor, eu pertenço à família de Deus e eu tenho alguém que se sacrificou não só pelo Vinícius. É uma coisa até que você falou que eu acho interessante, não pode parar em mim. Então não importa se seja aqui em Mineiros, não importa se seja em Goiás, não importa se seja no Nordeste, no Ribeirinhos, em São Paulo, ou no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, não importa. Eu preciso de alguma maneira deixar o Senhor usar a minha vida para alcançar outras pessoas. E não importa se eu estou numa faculdade, se eu estou num trabalho, se eu tenho um negócio, se eu estou no esporte. Aí que está uma questão. Eu acho que todos nós somos chamados, né? Mateus 5 vai falar que o Senhor nos fez sal da terra e luz do mundo. Eu tenho uma coisa forte no meu coração. O Senhor fala, né? A palavra dele diz, Deus é luz, né? Deus é luz, mas o Senhor entregou essa luz, ele comissionou essa luz para nós como igreja, para ser o quê? Luz, sal da terra. E aí você pode ser no ambiente que você tiver. Aí é que a gente precisa entender que nós somos vocacionados para... A Bíblia vai falar nesse texto que eu estou citando, assim brilha a sua luz diante dos homens. Então, olha, queridos, ela tem que brilhar, seja onde a gente for. Claro que ela começa aqui, e aí a gente está falando de vocação. Eu gosto, eu não achei mais essa história. Assim, eu não consegui avançar até para trazer ela com mais conteúdo para vocês, mas eu ouvi falar de uma mulher que veio dos Estados Unidos e ela esteve ministrando, ela esteve evangelizando no nosso Amazonas. E depois as pessoas, não fazendo um podcast como esse, porque na época não tinha podcast, mas conversando com ela, fazendo algumas questões para ela, trazendo algumas questões, perguntaram: qual foi a palavra que Deus te deu para você sair dos Estados Unidos e vir aqui para o Amazonas, evangelizar e dar a sua vida? Porque agora ela era mais velha e ela já tinha passado uma boa parte da vida dela ganhando almas. E ela falou assim, a palavra que Deus me deu foi: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então ela falou assim, aí a pessoa olhou para ela, mas foi só essa palavra?
E ela disse, precisaria de mais alguma? Eu soube que o Amazonas, que o ribeirinho, os indígenas não conheciam sobre o Senhor e eu tinha o Senhor. Então o que eu fiz? Eu me dispus, as pessoas me enviaram para cá e eu estou aqui evangelizando. Então eu acho que as pessoas mistificam, mas mistificam como uma justificativa para não se dispor para sair do conforto, ou porque às vezes elas pensam nas dificuldades que elas vão enfrentar, elas olham para si mesmo. Eu também, se eu olhar para mim mesmo, eu vou te falar uma coisa, eu não saio nem daqui para o Nepal, eu não saio daqui para outra cidade, eu não saio daqui para pregar o evangelho para uma outra pessoa ali do outro lado da rua. Por quê? Porque quando eu olho para mim, eu não tenho algo para oferecer para as pessoas que elas precisam. No Vinícius, mas em Cristo, eu sempre tenho algo para dar para elas. Em Cristo, por Cristo, sempre a gente vai oferecer algo que vai mudar a vida deles. Por exemplo, eu me lembro de uma experiência que eu tive numa das montanhas do Nepal. Deus tinha falado comigo para passar o filme de Jesus, e eu desafiei alguns pastores que eu estava caminhando na época, e um deles me falou o seguinte: Vinícius, eu nasci numa montanha, ela estava assim, se eu não me engano, a 800 e poucos quilômetros da capital, onde eu morava, e gastava mais de 2 dias para chegar de casa, estradas muito ruins. Ele falou, olha, lá não tem relato de estrangeiros lá. Meu pai mora lá, meus irmãos, e eu tenho um rapaz que eu ganhei para Jesus numa montanha do lado, que para ele ir na montanha do meu pai demora 1 dia e meio. Eu achei algumas histórias, não tinha assim um contexto, achei que estava meio fora, achei que era meio história de pescador. Mas aí eu falei, não, beleza, então vamos orar e vamos para lá. Então nós pegamos uma equipe, né? Meu sogro estava junto, meu sogro também é missionário, nós fomos, gastamos 2 dias para chegar de viagem, deixamos o carro na beira de um rio, que tinha, atravessamos uma ponte pênsil, e começamos a nossa jornada. Levamos lá, não tinha energia elétrica, levamos gerador, levamos o screen para passar o filme de Jesus, pegamos um filme do Evangelho de Jesus segundo Lucas, na língua deles, e levamos um grupo e fomos passar o filme de Jesus. E a nossa base foi na casa do pai desse pastor, que não conhecia Jesus, que era hindu. E eu me lembro que na primeira noite que nós passamos, né, com uma caixinha de som, que ela tinha uma bateria, então ela dava ali 4, 5 horas de som. O pai dele assistiu de longe, ele mal conseguiu ver o filme, porque lá não tinha energia elétrica, mas ele ficou receoso de estar perto de nós. Nós passamos o filme de Jesus por 8 dias em outros lugares. No 10º dia, um dia antes da gente ir embora, nós ficamos 10 dias naquela região. O pai dele, nós passamos o filme de Jesus de novo naquele local que a gente estava na base, né, que era a casa do pai desse pastor. E o pai dele agora assistiu o filme pertinho, bem pertinho, como nós estamos aqui, do telão. E quando acabou o filme, depois de um período nós estávamos comendo, sentado ao redor de um fogão, né? O que seria fogão a lenha para nós? O Nepal, ele senta no chão, lá não tem geladeira, não tinha energia elétrica, então estava ali tudo muito feito na hora, muito primitivo. Ele virou para o filho dele e falou assim, o que faz pessoas como esse rapaz, né, que está falando a língua dele, falar, eles são muito bons, o que faz eles saírem do país deles e vir aqui para um lugar como esse, que ninguém vem? Segundo eles, nós somos os primeiros estrangeiros e missionários a pisar naquela época lá. E aí eu peguei um gancho e eu disse, ele me traduziu, então eu pedi para ele traduzir para o pai dele, eu falei, olha, nós não somos bons, nós não viemos para cá porque nós somos bons. O que fez a gente vir para cá foi que a gente conheceu esse Cristo lá no Brasil. E isso mudou a nossa vida e era muito para ficar conosco. Então nós viemos aqui falar para o Senhor que Jesus morreu para o Senhor, pelo Senhor, deu a vida dele. E Ele quer dar uma nova vida para o Senhor aqui nessa vila, né, no meio disso aqui do nada, como o Senhor disse. Aquele homem, ele não aceitou Jesus na hora, eu gosto de contar isso, ele não levantou a mão e foi cheio do Espírito Santo. Ele me olhou sério, ele não tinha muita expressão. E eu entendi que era aquela mensagem que eu tinha que dar para ele. Nós fomos embora no outro dia, caminhamos 5 horas e pouco, né, no meio das montanhas para chegar onde o nosso carro estava. Fomos embora para a capital, foi uma viagem muito difícil, né? Foi uma das primeiras experiências que eu tive nas montanhas do Nepal.
Mas passado alguns meses, aquele pastor trouxe uma boa notícia, que o pai dele, aquelas mensagens, não aquela minha, as mensagens que ele ouviu, o que ele viu lá, o nosso testemunho de todos nós, impactou a vida dele. Então ele entregou a vida dele para Jesus, nós batizamos o pai, a mãe dele, os irmãos dele, se formou uma igreja naquele lugar. Mas isso começou aqui no Brasil, dando respostas ao Senhor, né, se entregando para o Senhor, mas ele alcançou lá do outro lado da terra. Então eu acredito que todos nós somos vocacionados para sermos filhos, vivermos como filhos e não desperdiçar a oportunidade de ser luz, de alguma maneira. Não que a gente não vai falhar, tem algumas horas, queridos, que a gente vai falhar, que a nossa vontade vai vencer, nós vamos cair em algumas tentações, nós vamos ser provados. Eu não estou falando de um evangelho que você faz tudo certo e aí você está habilitado para ser luz. Não, eu estou falando do evangelho que você se dispõe para um Senhor que é perfeito, para Ele usar a sua vida da maneira dele, aonde você está. E o limite da sua vida vai ser os confins da terra, porque esse é o nosso limite, entendeu? Então eu creio nisso. Chamado para mim é isso. Claro que daí, se a gente entrasse aqui na vocação de cada um, aí a pessoa pergunta, mas Deus me chamou para ser pastor, Deus me chamou para ser músico, eu não estou falando disso, eu não estou falando desse tipo de vocação, o que você vai ser no corpo, se você vai ser um braço, uma perna, um pescoço, as costas, não estou falando disso, eu estou falando desse chamado de cada um de nós, o poder que o Senhor nos deu para ser filho de Deus e ser filho da maneira do Pai, se manifestando, trazendo a identidade do Pai aonde a gente estiver, dentro da nossa casa, na escola, para todos, entendeu? É isso aí. Glória a Deus. Isso é o evangelho, né? É a história de pessoas que não tinham nada, receberam tudo e agora têm o que dar. Tem o que dar não porque eles são, mas porque Ele é. Sim, exatamente. Glória a Deus. E assim, falando ainda sobre vocação, existe um certo tipo de romantismo muito grande sobre ser missionário. Às vezes a gente olha para o missionário e a gente fala, cara, que legal, ele escalou montanhas, teve que ir num avião que tinha que descer primeiro para depois subir. E aí tem gente que olha para essas histórias e fala, nossa, eu quero ser missionário porque é muito bom. Ah, mas onde você quer ser missionário? Ah, na Espanha, na Itália, nos lugares assim. Na Europa. Na Europa. Assim, eu acho que Deus me chamou para ir pregar lá na Disney. E assim, existe esse certo tipo de romantismo, principalmente no meio dos jovens, sobre o missionário, sem eles assim pararem para calcular o custo. Falando ainda nesse negócio sobre racionalidade, assim, uma coisa que a gente fala muito para os jovens também é, antes de vocês tomarem a decisão para Jesus, vocês têm que calcular o custo. Sim. Você calcula o custo e depois você vê se você vai, porque acontece de às vezes a gente não calcula, vai ali no momento da emoção e aí depois fala, não era bem isso, e começa a sofrer. E assim, tem muita gente que não sabe não calcula o custo da dificuldade, de oração, de falta de apoio que às vezes tem, do choque cultural. E assim, a gente queria que você passasse assim, uma mensagem para os jovens que querem ir, seja para as outras nações ou seja para aqui, mas assim, falasse um pouco sobre essas dificuldades, assim, pra meio que falar, ser missionário não é só bonitinho, não é aquela coisa bonitinha de... Que negócio instagramável. Pra botar uma fotinha no Instagram com a legenda aí de pregar o evangelho, que é muito além disso. Eu penso assim, a gente tem que sempre voltar para a palavra, né? Há um chamado não só para os missionários, mas eu acho que vai responder um pouco, vai começar a responder. O Senhor, uma vez ele disse assim, se alguém quiser vir após mim, ele vai dizer assim, negue-se a si mesmo. Essa é a primeira coisa. Depois ele vai dar a segunda opção, tome a sua cruz. E a terceira ele vai dizer, e siga-me. Então seguir o Senhor é seguir o modelo que o Senhor deixou até na passagem dele nessa terra. Ele nasceu, né, com dificuldades em meio à perseguição, ele cresceu no meio da perseguição, ele cresceu em discussões entre o religioso, entre o que era certo e o que não era. E ele teve um ministério onde teve muitos milagres, mas muita perseguição. E ele acabou morrendo novo,
eu digo numa idade, né, cronológica, e ele morreu nu numa cruz, né? Então eu acho que as pessoas, falando em racionalidade, as pessoas têm que pensar que o chamado está ligado a isso, né? Em primeiro lugar, você negar a si mesmo, que é muito difícil. Por exemplo, você ir para um campo missionário, vamos dizer, transcultural, fora, né, da sua cultura, numa outra cultura. Por exemplo, a primeira coisa é visto. Você precisa ter visto para você estar num lugar. As pessoas precisam te autorizar a estar lá. Então, a dificuldade começa aí, por exemplo, você pode ir como estudante, mas você vai estudar o quê? Você pode ir dentro de uma organização, você vai ser vistoriado, vão ter um monte de demandas. Você pode ir como no esporte, sim, mas você vai ter muita demanda. Você pode ir como empresário, sim, mas vão ter demandas de investimento, vão ter demandas de você se aculturar. A cultura, por exemplo, ela é o primeiro gigante. Por exemplo, aqui a gente está sentado numa mesa, a gente come sentado na cadeira que tem uma mesa para a gente comer, tem os pratos, garfo, faca. Por exemplo, a Ásia que nós estamos trabalhando, o pessoal senta no chão, eles comem com a mão, né? Então são várias coisas que vão ficando diferentes, são coisas da cultura que não entram na nossa cabeça. Por exemplo, no Nepal, em alguns lugares as pessoas não tomam banho diariamente, elas tomam banho uma vez por semana, alguns lugares uma vez por mês, em alguns lugares, infelizmente, uma vez por ano, elas têm crosta de sujeira na pele, cultural. Aí a pessoa vai dizer, isso é inadmissível na minha cultura. Então, o choque cultural, ele vai existir, a língua, por exemplo. Aqui, né, você vai em qualquer lugar na rua e todo mundo fala português, você viaja, você sai daqui e atravessa 2.000 quilômetros, as pessoas falam português, de repente com um sotaque diferente. Mas quando você desce na Ásia, a pessoa vai falar, por exemplo, no Nepal, nepalês, na Índia o Hindi, né? Na Tailândia o Thai, no Camboja o Khmer, né? Em Myanmar eles vão falar o Burma. Então assim, você vai vendo, há uma grande dificuldade, aí tem a língua, aí depois, como você falou, tem a questão do suporte da igreja, por exemplo. A igreja, ela até é uma frase que assim me deixa um pouco triste. Se você não é lembrado, né? Se você não se deixa lembrar para as pessoas vão esquecer você. Você precisa estar, eles dizem, você precisa estar comunicando. Eu não estou falando que a gente não tem que comunicar como missionário, qualquer irmão. Mas hoje há uma massividade, as pessoas estão pensando focado, você tem que falar, você tem que mandar, todo dia você tem que ter um conteúdo. Por que isso? Eu até pergunto para as pessoas, por exemplo, você é um cristão aqui no Brasil, você tira foto de todas as suas ações, quando você está orando, quando tem pessoas que fazem isso, né? Mas assim, na maior parte não é. Você não vai, por exemplo, influencer missionário. Exatamente. Você não vai atravessar a rua e, por exemplo, você vai no supermercado e vai dizer assim, puxa, ó que agora eu tô aqui com o caixa, então eu estou evangelizando, dá um oi aqui e tal. Você não vai fazer isso, mas eles querem que o missionário faça isso. E muitos missionários fazem. O diário de bordo, eu não sou contra, mas a gente está estabelecendo um princípio que não é bíblico. Você está entendendo? Não é o Senhor que falou para fazer isso. Então, eu estou falando isso que foi perguntado as dificuldades que o missionário vai ter. O missionário vai ter a solidão. O missionário vai ter a questão desse desafio de você lutar contra um sistema que vai pedir para você alimentar eles com conteúdo. Se você não é lembrado, então as pessoas não vão te apoiar. Será que é isso? Eu não estou falando que é e nem que não é. Estou colocando para a gente pensar. A gente tem que ter uma inteligência no Senhor para a gente pensar sobre essas coisas. Então você vai vendo coisas que o missionário vai enfrentando. Por exemplo, eu gosto de falar, esses dias eu estava no Nordeste, eu falei, né, eu saí em 98, eu fui para a primeira escola de missões, em 99 eu fui para a MCM, para a Missão Cristã Mundial, e a minha vida começou a mudar. Em 2002 eu casei. Eu não vi meus pais envelhecerem, meus pais são vivos, graças a Deus. Como você não viu, Vinícius? Eu vivi os processos deles. Meu pai tem 75 anos e minha mãe vai fazer 73. Eles ficaram mais velhos, eu tenho 48 hoje. Teve avós minhas que faleceram, eu não estava aqui. Tios que faleceram, que eu não estava aqui. Eu não vi meus sobrinhos crescerem. Então, eu não participei de processo comum das pessoas que elas vivem normal, entendeu?
Os meus filhos, por exemplo, eles agora, que depois da pandemia que a gente morou no Brasil, porque o Senhor quis, nós não queríamos voltar, mas o Senhor nos trouxe, agora que eles pegaram o português, agora que eles tiveram um relacionamento com a igreja brasileira, com os meus próprios familiares, né? Eles não falavam bem o português, não liam. Hoje eles estão tendo uma grande oportunidade, mas de repente, se o Senhor não tivesse feito isso, eles não teriam tido essa oportunidade. Então tudo isso são privações que Paulo vai falar. Paulo vai falar de privações que ele teve, né, de ser forasteiro nessa terra, de ser peregrino, que às vezes as pessoas não entendem. Então, eu acredito que o jovem que está nos assistindo, ou a pessoa que vai nos assistir, o irmão, a irmã, eles têm que calcular. A Bíblia vai falar disso, ela vai falar, ó, quando você vai construir uma torre, você tem que sentar e você tem que ver o custo, para que quando você começar a fazer, você saiba que você vai conseguir terminar aquela edificação, né, aquele edifício, para no futuro você não ser envergonhado, as pessoas passam e falam, começou a construir, mas não terminou. Então assim, Vinícius, então eu vou saber de tudo que eu vou conseguir suportar. Não é que nós vamos conseguir suportar, mas Paulo mesmo, quando ele pediu para remover o espinho na carne, o Senhor deu uma resposta para ele, disse, Paulo, a minha graça é suficiente, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então assim, se nós tivermos uma disposição no coração, né, para estar sujeitos a enfrentar tudo que nós vamos enfrentar. Eu já enfrentei várias coisas, estou contando algumas, tudo isso é do visto que eu falei, é a minha realidade em todo esse tempo nas nações, desde 2008 até 24 de outubro de 2020, quando a pandemia fechou, que eu voltei para o Brasil, que Deus mandou eu voltar. A maior parte das vezes que eu fui para uma imigração para tirar o visto, eu fui humilhado. A maior parte, eu posso, para não colocar exagerado, 90% das vezes eu fui humilhado na imigração. Teve momentos que as pessoas gritaram comigo, que os meus filhos chegaram, papai, por que ele está gritando com você? Você não é criminoso, você não fez nada. Então, as pessoas tentaram me corromper, me pedir dinheiro, tentaram que eu casasse com uma Nepali no papel para mim ter visto, dizendo, você pode continuar com a tua mulher brasileira, mas casa aqui também, várias coisas, para mim poder permanecer no país. Então, essa vocação missionária é uma vocação que, como eu disse, ela não deveria ser só para os missionários. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim. Eu acredito que todos nós que estamos dentro da igreja hoje, eu falo da igreja cristã, não importa a sua placa, a sua denominação, não importa onde você estiver, que você vai nos ouvir e tal, se você quiser vir após o Senhor, se você quiser ser um cristão, né, seguir Cristo, você tem que pegar essas três coisas e calcular. Você quer negar a si mesmo, você quer carregar a sua cruz e você quer seguir o exemplo do Senhor. Não, eu quero. Você sabe o custo que vai ser? Sei. Então pronto. Então você está pronto para começar uma jornada com o Senhor. Agora, se você não quer isso, porque eu acho, irmãos, que nós hoje como igreja nós paramos no primeiro ponto do Senhor. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A maior parte de nós, eu posso dizer líderes, eu me incluo nisso. A maior dificuldade que nós temos é negar a nós mesmos, negar a nossa vontade, o que eu quero ser, o lugar que eu quero ir, o carro que eu quero andar, a profissão que eu quero ter. Não, eu quero ter essa profissão que mesmo que eu vou levar o evangelho, mas eu acho que ela é mais fácil. Se eu for médico, se eu for isso, eu acho, se eu trabalhar na área de investimento, eu vou ter tempo mais livre. A gente sempre quer colocar o que a gente quer, e aí eu acho que nós nos perdemos em algumas coisas. Por quê? Porque a vocação ela é dada pelo Senhor para um propósito específico, e eu quero trazer um exemplo para nós. Alguns exemplos, mas eu vou trazer um. Quando você pega em Reis, você vai conhecer a história, se eu não me engano, 2 Reis 5, você vai conhecer a história de uma menina escrava, cativa, a Bíblia vai usar a palavra cativa, na casa de um herói de guerra da Síria. Vai falar desse homem, que ele era herói de guerra. Ela foi levada como escrava para dentro da casa dele. Ela não teve opção, mas lá ela teve a opção de ficar calada ou falar que havia profeta em Israel e que aquele profeta podia curar aquele homem da lepra. Aquele homem tinha tudo, ele era conhecido no país dele, que naquela época era uma potência.
mas ela foi colocada lá como escrava. Aí nós temos outros exemplos, né? Ela falou, ela teve coragem, ela não poderia falar, ela não poderia nem se dirigir a palavra como escrava, mas ela teve coragem de dizer. Ele já tinha procurado um monte de médico, não tinha resolvido. Imagina, agora era um profeta, era uma coisa mística, vamos dizer, para aquele povo que não acreditava em Deus. Vai lá, se coloca diante do profeta e ele vai curar a tua vida. Depois nós temos Daniel, nós temos Ananias, Misael e Azaria, que foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados também como cativos, eles também eram como escravos, mas Deus foi usando a vida deles. E muitos outros exemplos de pessoas que elas não determinaram o que elas deveriam fazer, o que elas iam fazer. João Batista, por exemplo. Será que João Batista determinou que com 8 meses de ministério ele ia perder a cabeça? Será que Estevão, ele determinou que logo no começo da caminhada dele, ele seria apedrejado, seria um mártir e se levantaria Saulo e Paulo, né, através que se tornou Paulo? Então, assim, hoje, eu acho que essa questão racional da vocação que vocês colocaram, as pessoas, eu tenho que pensar no que vai acontecer comigo. Eu acredito que nós temos uma geração como jovem rico, não porque eles têm dinheiro. Alguns têm dinheiro, mas eu acredito que eles estão hoje dentro da igreja, eles estão se relacionando com o Senhor como aquele jovem rico. Aquele jovem rico chegou para o Senhor e perguntou: o que eu preciso para ser salvo? O Senhor colocou e ele falou: eu tenho observado tudo isso desde a minha juventude. São pessoas que se orgulham da fé deles, de ir na igreja, de não, por exemplo, não se prostituir, de ser diferente dos amigos dele. O jovem que diz: não, eu não estou nem fazendo isso, nem aquilo outro, igualzinho o jovem rico. E o Senhor falou: não, você tem observado tudo isso, mas falta uma coisa para você, só uma. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois me segue. E a Bíblia diz que ele saiu muito triste, porque ele era dono de muitas posses. Então é o que acontece hoje, entendeu? Os jovens, eles têm essa emoção que você falou, lá num culto, ou eles ouvem uma palavra na internet: nossa, essa palavra falou comigo, puxa, glória a Deus. Mas aí depois, quando vem a realidade, deixa o que você tem. O que eu tenho de mais importante hoje? O meu eu. Isso é meu, aquilo é meu, a profissão é minha, eu escolho. Tem pessoas que falam: o marido quem escolhe, a esposa quem escolhe sou eu, porque é eu que vou casar com ele, é eu que vou viver com ele. Então, assim, são coisas que o racional, né, as pessoas não conseguem ver, que elas estão diante de uma palavra que é natural, mas é espiritual, e que ela é muito mais forte. Então, eu acho que, né, dentro desse podcast que vocês têm feito, eu acredito que nós que estamos aqui hoje, né, diante disso aí, você está ouvindo, pensa um pouco sobre isso. Pensa que você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz, e depois você precisa seguir o exemplo do Senhor. E aí você vê se você está disposto para isso aí. Se você não estiver disposto, é melhor você não entrar, porque vai ter um custo, entendeu? É alto, é um custo alto. É verdade. É verdade. A gente não pode viver uma mentira e achar que... não, vou viver uma vida meia boca aqui com o evangelho e achar que isso vai gerar algum fruto. Porque não gera. E assim, a gente sempre fala isso para os jovens, né? Cara, se você não está disposto a seguir o evangelho, sabe, a viver como Jesus viveu, a calcular esse preço e ver: olha, eu estou disposto. Então, cara, rebenta a sua vida, faz assim, se aproveite a sua vida assim, o máximo que você conseguir. Porque, cara, se você viver um evangelho meia boca, o preço vai ser mais alto. Porque a Bíblia nos ensina, né? O próprio Cristo, ele fala que aqueles que conheciam e não cumpriram aquilo que ele mandou, aquilo que ele ordenou, seriam castigados com muito mais rigor. Sim. E, assim, você até falou um pouco sobre isso, né? Quando você falou sobre direção do Senhor. Mas, como missionário, como você define um país ou uma região-alvo para qual você quer ir? É claro que existe um processo de oração, mas você usa mais algum outro critério ou não? Como que funciona? Sim, eu coloco sempre a questão dos lugares menos alcançados, os lugares que as pessoas não querem ir. Eu uso um texto que o Senhor tem me dado hoje, que é Romanos 15, 19, 20 e 21. Paulo vai falar isso, que ele está se esforçando, e esforçando desse modo para
e aí ele coloca o objetivo que Deus colocou no coração dele, que é eles vão conhecer aqueles que eles não tinham conhecido, ouvir do que eles não tinham ouvido e ver aqueles que eles não tinham visto. Então, eu vejo que o padrão hoje é o que diz em Atos 1:8, confins da terra, até os confins da terra. Então, aonde estão os confins da terra? Eles estão até no Brasil mesmo, eles não estão só nas nações, porque tem uma janela que não dá para a gente falar hoje sobre isso, a janela verde que se chama, que está aí incluída o povo da Amazônia, os indígenas, né, que são um povo ainda pouco alcançado, e vários outros lugares do mundo. Esse é o critério para mim, que eu uso. Então, por exemplo, eu estou voltando para o Nepal. Vinícius, onde você vai trabalhar no Nepal? Meu esforço maior, junto com os pastores nepaleses, que eu já trabalho, vai ser para ir para lugares que ainda ou não tem nada do evangelho, ou tem pouco, ou às vezes é um evangelho misturado, ou um evangelho denominacional. Então nós vamos para esses lugares. Eu fiz isso aqui no sertão nordestino. Eu passei 2 anos, de 2022 a 2024. E lá, por exemplo, a cidade que eu morei, em Juazeiro do Norte, era uma cidade que, graças a Deus, várias igrejas se levantaram. Teve um pastor que Deus levantou, o pastor Jonathan Ferreira, hoje ele está com 94, se eu não me engano. Alguns anos atrás ele se levantou num movimento chamado Movimento de Oração Nacional pelo Sertão Nordestino. Ele levou vários irmãos, eles começaram a orar, percorrer aquela terra e Deus foi abrindo portas e hoje tem várias igrejas lá, na cidade, nas cidades perto, eles tinham até cartão de oração por cidades que tinham poucos cristãos ou nada de cristão. Só que eu descobri perto da cidade onde eu morava, perto do aeroporto, eu descobri pelo menos 13 vilas que não tinha nenhum cristão, em algumas delas, outras tinham, mas não tinha nenhuma igreja local. Então eu falei, esse é o lugar que nós vamos, aquela base missionária, aqueles obreiros, e pela graça de Deus, dentro de 2 anos nós percorremos essa terra orando, nos envolvendo com a população. Em um desses lugares começou uma igreja do zero, eu estive agora semana passada lá, já tem dezenas de batizados, pessoas crentes no Senhor Jesus, tem uma igreja estabelecida, 2 obreiros, né, um casal que a esposa é de Goiás, o rapaz é de São Paulo, eles mudaram para lá, eles compraram um terreno, construíram, estão morando no meio do povo, não é uma coisa assim, estão indo lá e voltam, eles moram no meio do povo, vivem lá, estão com uma igreja local lá, trabalhando com criança, com jovens, com os adolescentes. Um outro lugar lá, que nós começamos a trabalhar também, não tinha nenhuma igreja, mas já tinha alguns cristãos lá, um casal que era de Goiás também, eles estavam numa outra região, eles mudaram para lá, eles alugaram um salão que era de um clube de forró e colocaram uma igreja local, começaram um trabalho com crianças, estão lá, morando lá, também tem uma igreja local, uma escola se abriu, inclusive até o Anthony, que hoje faz parte da igreja local aqui de Mineiros, ele esteve lá conosco atuando, está aberto lá para nós, entramos numa escola, numa região chamada Carajumariz, não tem nenhuma igreja lá, é um vilarejo com muitos católicos, assim, a gente conheceu as beatas do vilarejo, está aberto lá, a diretora disse, a escola está aberta, os professores estão abertos, pode pregar o evangelho, que nós queremos o que vocês têm, então está aberto uma oportunidade para a igreja começar lá, e outros lugares que foram acontecendo isso, então o padrão que eu uso é isso hoje, entendeu? Eu vejo que há países que precisam de o evangelho como outros que já alcançaram, já ouviram, mudaram. Eu tenho um país que eu trabalho hoje que já teve avivamento, mas hoje não tem mais. Mas então esses países, para mim, eles já receberam, mas tem outros, né? Por exemplo, a Coreia do Norte. A Coreia do Norte já teve avivamento, até 1960, por aí, havia um avivamento. Hoje não tem, é um país fechado. Mas há crentes, a Coreia do Sul é um dos países que tem muito cristão. Até sobrando, como você disse, engordando, as pessoas enriquecendo no evangelho. Então, mas tem outros países, por exemplo, a Índia, né? Há regiões da Índia que tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Esses lugares são lugares difíceis. Por quê? Porque você vai ter que começar do zero. Há país na África do mesmo jeito. Então, para mim, esse é o critério. O critério é chegar aonde o evangelho não chegou. Aonde eu estou. Por exemplo, você jovem pode começar a orar aqui no Brasil. Quem sabe há tribos aqui no Brasil que não chegou o evangelho. No Nordeste há.
lugares que as pessoas já ouviram falar de Jesus, mas elas são tão católicas que não entrou nada assim do evangelho puro, entendeu? Então, é isso aí. Glória a Deus por isso. E assim, acho que você já até deu uma respondida assim nessa pergunta, porque eu imagino que, assim, eu acho que antes de você ir para um lugar específico, tem toda uma estratégia, um planejamento, o que que a gente vai fazer. E a gente queria que você falasse assim, quais são os maiores desafios. Por exemplo, você vai para o Nepal, assim, quando chega lá, quais são os maiores desafios, assim, logo de começo, para iniciar, para começar a pregar o evangelho lá? Você já vai com casa? Você faz algum planejamento estratégico antes? Tipo, detalhe esses pontos principais pra gente. Como eu já conheço o Nepal, eu morei lá 9 anos e meio, então é mais fácil, né? É um retorno para o mesmo lugar, mas eu sei que é um ciclo diferente, é o que eu tenho falado. Mas desafios, por exemplo, quando eu fui para o Nepal em 2008, eu não falava inglês, eu falava umas 50 palavras em inglês, eu gosto de dizer isso. E o jovem, né, a pessoa que quer ir, eu acho que tem que tentar se preparar, eu acho que isso é importante, o básico do inglês, senão você fica mudo e você fica surdo, porque você fala, as pessoas não te entendem, as pessoas falam e você não entende elas. Então, a língua local lá, a primeira língua é o nepalês, e tem vários dialetos. Eu comecei a estudar os dois juntos, mas eu vi que eu não estava avançando em nenhum e nem outro, eu tive que escolher o inglês. Hoje, eu não posso dizer assim que eu sou um fluente no inglês, não há aquela fluência assim, a nível, eu escrevo, eu leio, eu comunico, eu prego em inglês, mas pular essa etapa gerou alguns problemas na minha vida. Por exemplo, meus 2 filhos são fluentes no inglês, é a primeira língua deles, então dá para ver a diferença quando eles falam, eles pensam em inglês, é tudo muito diferente, mas eles cresceram nisso e eu pulei essa etapa. Então esse é um desafio hoje que eu tenho orado e tentado já começar a fazer um planejamento e conhecer alguns materiais. Eu arranho nepalês, mas eu quero dentro de um ano comunicar em nepalês, escrever um pouco, comunicar, poder ministrar, ensinar em nepalês, que vai ser um salto a nível do meu relacionamento lá dentro. A outra coisa, você perguntou a casa. Não, nós não temos casa, né? Quando você sai, por exemplo, a gente já entregou a casa que a gente morava, a gente está numa casa transitória, então chegar lá a gente vai alugar uma casa, ou vai mobiliar, ou vai alugar mobiliada. Os aluguéis subiram muito, então a gente já começou a ver algumas casas, minha esposa tem visto, mas você chega lá, eu vou ter a questão da casa, da cafeteria, a gente ganhou uma cafeteria, então eu vou ter que reorganizar essa cafeteria, ela está num prédio comercial, tentar colocar ela numa avenida principal, no térreo, né? Então, por exemplo, a gente vai precisar de um carro, então nós vamos comprar um carro para se locomover, ainda que tenha um ônibus, tem pequenos aviões, mas o melhor é você ter o seu próprio carro para colocar o povo que você já trabalha junto, né? Então, há um planejamento básico, sim. Eu penso em trabalhar a cafeteria como um braço de trabalho, evangelismo, treinamento, me dá uma estabilidade no país, e eu penso em ir para as montanhas, principalmente entre o Nepal e o Tibete, que hoje é China, e fazer esse trabalho. Eu tenho um missionário, amigo meu, que trabalha nessa região. Ele está em várias regiões remotas, mas nessa específica que eu fui em março desse ano, Dopa, ele está há 2 anos com orfanato e com o evangelismo começando bem devagar por aí. Nós participamos da compra do terreno dele, da construção. O orfanato lá hoje conta com 17 crianças. Então nós vamos tentar trabalhar nessa área, nessas 2 frentes de trabalho. E claro, eu tenho minha família, né, que vai estar ali, que eu vou dar um suporte para ele. Meu filho fez 18 anos, ele vai me ajudar na cafeteria e também vai me ajudar nas viagens, porque ele fala inglês, ele também vai poder crescer, né, na área do nepalês. Então o planejamento hoje é mais ou menos esse, é chegar, né, a gente sai daqui de Goiás, né, de Goiânia, 12 de agosto, a gente chega lá 2 dias depois, né? É sempre também bom as pessoas saberem isso, que uma viagem como essa, por exemplo, só de voo, nós temos quase 20 horas de voo, né? São 2 pernas de voo, mas você gasta mais de um dia, você vai contra o fuso, então você perde um dia, né, da sua vida,
Quando você voltar, você ganha ele de volta, eles te devolvem. Mas até a gente voltar, a gente vai ficar com ele perdido aí no meio de algum lugar. Então é bom as pessoas saberem, como você disse, não é aquela coisa emocional, porque você cansa, né? Uma viagem, sentar dentro de um avião não é igual dentro do ônibus, o espaço é mais curto, né? Você está ali viajando em cima do Oceano Atlântico, você passa várias horas viajando, né? Com turbulência, com várias coisas. Então, nosso planejamento agora é chegar e começar a trabalhar essas coisas. Casa, né, a cafeteria, o visto, por exemplo. Eu vou com visto, quer dizer, eu vou para pegar um visto de negócio, mas eu chego lá com visto de turista. Então, você chega lá, por exemplo, na imigração, eles vão te tratar bem, mas depois você tem um processo todinho para você pegar o visto de negócio, porque mesmo tendo um negócio, há um processo. Demora aproximadamente 2 meses. A passagem, né? Às vezes a pessoa, até é bom para as pessoas saberem, por exemplo, a passagem nós 4, se a gente comprasse de ida e de volta, ela ficava R$52 mil. Mas a gente comprou só de ida porque a passagem tem duração de 1 ano. Então, quando eu comprei ela, eu teria que voltar. Quando eu chegasse no Nepal 8 meses depois, eu não vou voltar 8 meses depois. Então, eu paguei 32 mil só de ida. Então, as pessoas acham, né? E 32 mil, estou falando só a passagem. Chegando lá, nós pagamos visto, né? Que você tem que, na entrada, por exemplo, eu vou pegar de 3 meses, que é mais barato. É $100 para cada um de nós. Nós somos 4. Então, $100 hoje é quase R$600. Vezes 4 é 2.400. Eu estou falando em valores, porque as pessoas, às vezes, elas romantizam a questão de missões. Então, é gasto físico, é gasto financeiro, é gasto em várias áreas, entendeu? E, claro, tem que ter um pré-planejamento, mas eu sempre deixo na mão do Senhor, porque o Senhor pode mudar tudo. Eu posso chegar lá com tudo isso aqui pintado e Deus falar, Vinícius, você vai fazer diferente, você vai por isso, você vai por aquilo outro. Mas assim, né, respondendo, há um planejamento para a família. Eu vou chegar, tem a casa de um missionário que está no Brasil, ele me disponibilizou a casa dele, eu vou só pagar o aluguel, eu que me ofereci, ele nem quis que eu pagasse, mas eu vou pagar o aluguel do apartamento dele, é um apartamento de 3 quartos, mas eu estou levando junto comigo uma irmã que passou um período conosco em Juazeiro do Norte, ela trabalhou quase 9 anos em Juazeiro, ela é paraense, e ela já tinha um chamado do Senhor, mas agora ficou claro, e ela está indo conosco, vai ficar um pouco mais fácil, como a gente já conhece o país. Então ela viaja no mesmo dia, vai morar com a gente nos primeiros momentos para o choque cultural ser um pouquinho menor, porque ela não fala inglês também, assim, ela está estudando, eu já aconselhei ela, mas assim, o Nepal é interessante. Quando você desce no Nepal, o povo é maravilhoso, o povo nepalês é muito bom. Só que o país é um choque, porque o país, as construções são tudo diferente. E eu lembro de uma expressão de uma nepalesa que teve aqui, eu vou falar isso, às vezes, se o nepalês estiver me ouvindo e entender português, eu não estou falando mal do Nepal, mas é o que uma própria nepalesa que esteve aqui, trabalha numa organização, não é crente. O pessoal que trouxe, ela trouxe no meio do nosso grupo do Menino dos Olhos de Deus, né, que são irmãos que a gente trabalha com parceria, eles levaram ela na favela da Rocinha, só para você ver. E quando ela chegou na favela da Rocinha, ela disse, olha, o Nepal, esse é o Nepal. Nossa. Só para você ver. Foi ela, não sou eu que estou dizendo. Quem fez a comparação foi uma nepalesa que mora na capital. Mas o Nepal, isso é a cidade. A cidade é desse jeito, mas as montanhas do Nepal, elas são lindas. Por exemplo, os Himalaias, eu gosto de praia, mas os Himalaias, as montanhas nevadas, não se comparam. Praia não tem a beleza que as montanhas nevadas, as Himalaias têm. Há muita beleza nas montanhas, nas vegetações, mas as cidades, elas são as construções são bem ruins. A cidade, várias não têm água encanada, não tem energia elétrica. Então, são 30 milhões de habitantes que moram no Nepal, para um estado um pouquinho maior, por um país que é um pouquinho maior que o estado de Sergipe. Então é só você pensar, 30 milhões de pessoas você colocar lá dentro, então vai ter essas construções mesmo, vai ter falta de infraestrutura, não tem planejamento. Em várias cidades do Brasil também não tem, só que o Brasil é muito mais bonito, né? É um país continental. Grande, né? Tem espaço lá não. Uma terra vale muito para eles, por exemplo, essa casa que nós estamos aqui do Stanley,
Só o terreno delas, eu não estou te exagerando, ela valeria muito mais do que $200.000. Só o terreno dela. Então é muito dinheiro, porque lá qualquer pedaço de terra vale muito dinheiro. Então há um planejamento, há um desejo de fazer isso, mas a gente está colocando na mão do Senhor. O que o Senhor tem para nós? Mas a minha esposa está com planejamento, meus filhos estão com planejamento, né? Todos nós estamos, o dia está aí chegando, né? Dia 2 de agosto, então ore por nós. Você que está assistindo, entre num compromisso de orar por nós, de ser um intercessor por nós. O grupo de jovens vai estar Vai. fazendo isso aí, ó. Assuma, gente, em oração, nós precisamos. Ó, você que fica aí lendo Café com Deus Pai, ele vai ter um café missionário. Vai ser muito mais abençoador isso aí. Eu tomo café. Se você quiser fazer um curso comigo no Nepal, você está já convidada. Aí, ó, o café missionário com missionário. Café missionário com missionário. É isso aí. Que bênção. Que bênção. Vou pegar aqui. Você tá curtindo Café com Deus Pai, né? A podcast gente é agora. muito bom fazer piada com isso. Eu queria só acrescentar um negócio que você falou. A gente até comentou, né, da questão do missionário ser muito instagramável e tal. E não que seja errado, né, tipo, postar foto. Cara, eu acho muito válido e assim, de uma forma ou de outra, querendo ou não, a igreja ela acaba vendo o que está acontecendo. Mas a crítica que a gente fez aqui em cima é mais sobre essa romantização. Então, só para deixar claro, para o pessoal não ficar escandalizado. Nós não estamos contra. Nós estamos abominando o Instagram. Não, você deve usar e pode usar da maneira correta. Exatamente, amém. Ao deixar uma base missionária consolidada no país, e para você partir para um novo campo missionário, você já deixa uma igreja estabelecida, obreiros treinados? Como que funciona isso? Você fala no país que eu estou indo. Tipo, você deixou lá Juazeiro do Norte, porque você vai migrando, né? Sim. Então, assim, quando você deixa um país, você já deixa lá consolidado, com os missionários treinados ou não? Você deixa mais ou menos... Como é que faz? Como é que funciona? O plano é deixar ali pessoas que estejam funcionando, principalmente dentro do nosso chamado. Quando o Senhor fala assim, ó, ide fazer discípulos, né, de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não acredito, né, é uma coisa que possa haver controvérsias e as pessoas possam achar que é diferente, eu respeito elas. Eu não acredito que nós fazemos discípulos dentro do nosso chamado só. Mas acredito que é importante que pessoas sejam influenciadas por aquilo que a gente carrega. Por exemplo, eu carrego uma palavra em 1 Samuel 17, né, quando o Jessé chamou Davi para levar pão para os irmãos dele, para ver como eles estavam na frente da batalha. E Davi foi usado como uma estratégia para vencer Golias e tudo. Então, esse é um chamado pessoal que o Vinícius tem junto com a Patrícia, com a minha família, de cuidar de obreiros locais, de apoiá-los, de dar suporte para eles irem mais longe. Esse é o chamado. Então há uma expectativa sempre no meu coração que as pessoas que eu trabalho, por exemplo, no Nepal ou no Nordeste, como eu fui, que elas acabem também absorvendo esse DNA que o Senhor deu, que não é meu, e eles acabem também fazendo coisas parecidas. Mas nem sempre acontece isso. Há pessoas que nós trabalhamos que elas nunca vão trabalhar com outros líderes locais, que elas vão trabalhar ali mesmo na localidade, ou elas vão mudar para outro país. Então, o ideal é que a gente saia, se a gente tiver que sair de uma vez por todas, porque, por exemplo, a experiência do Vinícius, que eu acredito que não estou me colocando parecido com o Paulo, de jeito nenhum, eu não tenho nada como de Paulo. Paulo está assim, anos-luz na minha frente, eu não tenho uma chamada vocacional tão forte como a de Paulo, mas Paulo, eu vejo Paulo passando em lugares e voltando, escrevendo cartas, ele não se desconectava dos lugares que ele passou. Então, encorajado por isso, eu tento fazer da mesma coisa, mesma maneira. Eu não me desconecto com as pessoas, não quer dizer que elas não estão livres, que eu continuo tendo a primazia, nada disso, até porque desde o começo do trabalho eu não coloco o nome do meu ministério. As pessoas perguntam que nome que eu dou nessa igreja que foi fundada, eu falo, coloca o nome que Deus, a igreja do vilarejo tal, o ministério Deus deu para você, eu só vou te dar um suporte, só estou te influenciando. Eu não sou o pai dessa obra é o próprio Senhor,
mas eu tento não me desconectar com as pessoas. Então o ideal é que deixem eles, mas aí também eu tenho visto uma coisa, às vezes eu faço planos, eu falo, eu vou ficar, por exemplo, alguns anos, eu queria ficar em Juazeiro do Norte há vários anos, eu achava que eu fiquei 2 anos, eu achava que eu deveria ficar em uns 5, 6 anos, e quando chegou, na época que eu fui para o Nepal, o ano passado, em 2024, Deus falou que Deus ia me tirar de Juazeiro. Eu falei, Deus, mas agora e tal. E eu falei, o Senhor precisa me dar uma palavra. Deus me deu 2 palavras. Deus usou alguns profetas para dizer que tinha chegado o tempo de eu voltar para as nações. Eu não estava não querendo ir para as nações porque eu achava que era ruim ou porque eu ia sofrer. Nada disso. É porque eu cria que Deus queria fazer algumas coisas em Juazeiro do Norte. E eu acredito que não aconteceu tudo que eu gostaria que acontecesse, mas a obra não é do Vinícius, não é do jeito do Vinícius, não é do jeito da família do Vinícius. Então, eu só estou respondendo para a gente não gerar um parâmetro que não seja o de Deus, entendeu? Então, eu acredito que tem que ter, né? Biblicamente, a Bíblia diz que a gente tem que fazer discípulos, e discípulos demoram um tempo a fazer. Com certeza. Mas tem momentos que o Senhor vai falar, chegou a hora de você ir embora, porque essa obra é minha. O que acontecia com Paulo também, ele estava em alguns lugares e Deus tirava. Tinha outros lugares que ele falava, eu estou querendo ir até vocês, mas o Senhor me impediu, o Satanás me impediu e o Senhor permitia. Então, eu respondo desse jeito. Ah, Vinícius, podia ser mais assertivo, mas é complicado isso, né? Porque você é o Senhor que está fazendo. fazendo. Vem cá, eu não tenho a mente do Senhor. E eu não quero ser tão audacioso de dizer, tem que ser desse jeito. Eu tenho um temor. Eu estou contando a minha experiência com todo o respeito. Eu respeito a palavra de Deus, estou aberto. Respeito a experiência de outros irmãos. Pode ser que algum irmão assista esse podcast e diga, não, mas a minha experiência é diferente. Deus falou, eu respeito a experiência do irmão. Por quê? Porque ele é o Senhor desse irmão da minha vida, entendeu? E eu não estou dizendo que eu estou certo. É a minha experiência, mas que tem que ser pensada, orada, entendeu? Amém. Que Deus tinha me dado, né? Muitas pessoas, elas vão, e depois que Deus muda os ciclos, elas deixam aquelas pessoas, né? Eu vejo que, por exemplo, Joinville, a igreja local que eu nasci na fé, tem algumas pessoas que eu me perdi. Me perdi o contato. Que eu orei por elas quando eu era solteiro, pessoas que foram curadas de câncer, pessoas que conheceram Jesus, pessoas na cadeia. Mas é porque foi tudo no começo da minha fé, eu não tinha essa clareza de manter esses relacionamentos. Eu tenho amigos meus que eles cresceram comigo orando nos montes e hoje a gente não tem mais contato. Nem sei qual é o tipo de cristianismo que eles vivem. Mas eu não tinha essa clareza. Hoje eu tento sempre conservar. Mesmo, por exemplo, eu tenho amigos em Goiás, que alguns deles passaram por problemas sérios nesses últimos tempos, mas a gente continua em contato, eu continuo plantando a questão de missões. Quando eu tenho oportunidade, eu levo eles. Né? Teve um deles que morou comigo no Nepal, teve comigo no Nordeste várias vezes, é casado, hoje tem filho. Mas ele não avançou em algumas coisas que ele deveria avançar, mas o contato, eu digo para eles, eu não sou teu pastor, eu falo, procura uma igreja local, eu conheci o pastor que ele está hoje, mas eu falo, mas eu tenho uma influência na tua vida, principalmente nessa área missionária, Deus nos conectou com um propósito, então eu vivo orando e lutando para que, não que eles deixem tudo como eu, mas que aonde eles estão, eles vivam a vida missional. Orando, se envolvendo e quem sabe indo, dando um tempo, ele é profissional, é dentista, é enfermeiro esse rapaz, então eu falo para ele, vai dar um tempo da tua vida, vai para algum lugar, nem que não seja comigo, vai para Ribeirinhos, vai para outra nação, entendeu? Tem que fazer alguma coisa. Amém. Amém. E falando agora em relação à família, porque assim, além de missionário, você também é pai, você também é esposo, e assim... a gente queria que você falasse um pouco como faz pra conciliar isso, porque igual você falou, já aconteceu de ter as pessoas que você ama falecerem, você não tá aqui, assim. Eu imagino que esse relacionamento deve ser um pouco, assim, difícil em relação, por exemplo, a Patrícia, igual ela tava contando ali pra gente, do seguro de vida. Do seguro de vida, fazer o seguro de vida em relação a
a ser pai e tudo, como que faz pra... Não como que faz, mas assim, como que você concilia ser pai, ser esposo e ser missionário? Eu vou responder aqui, eu queria que as pessoas me entendessem. Em primeiro lugar, assim, eu sempre tenho uma clareza que quem me deu a Patrícia foi o Senhor. Eu sou casado no Senhor. A Bíblia diz que a herança vem dos pais, mas a esposa sábia, ela vem do Senhor. Então, para mim está claro, quem deu a minha esposa foi o Senhor. O segundo ponto, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então, eu entendo, eu amo o Davi e a Ana Júlia, e se eu precisasse, se o Senhor me desse capacidade, eu daria a minha vida por eles. Mas eu entendo que foi o Senhor que deu eles para mim, então eu só administro, assim, né? Não é uma coisa técnica, mas eu cuido deles por causa do Senhor. Então, eu tenho uma coisa no meu coração, eu não amo nem a minha esposa e nem meus filhos mais do que eu amo meu Senhor, porque quem mudou minha história eterna, tem pessoas que falam, né? Eu quero que as pessoas entendam a minha crítica, isso é uma crítica mesmo. Falam a minha esposa, minha vida, minha mãe, minha vida, meus filhos, minha vida. Eu não concordo com esse termo depois de Cristo, porque a minha vida, a minha esperança é o Senhor. Mas aí tem um segundo passo. Eu sou responsável pela minha família. Então eu não abro mão da minha responsabilidade. Eu sei que eu vou falhar na área missional, como missionário e como pai, como marido em primeiro lugar, como pai, eu vou falhar, como filho, como genro, como sobrinho, como tio, eu vou falhar, não tem jeito. Mas aí não me tira a isenção de ser responsável, de tentar ser o melhor esposo, o melhor pai, que eu puder. Eu sempre digo para minha esposa, eu viajo bastante, porque eu viajo mesmo, mas quando eu estou em casa de verdade, eu estou à disposição da minha casa. Por exemplo, meus filhos querem assistir um filme, eu não gosto muito de assistir, mas eu assisto, eu vivo, tem vezes que eu até falo, perdão, eu tô até suando a minha mão, que eu tô nervoso e eu sei que é um filme, entendeu? Mas eu vivo aquele momento com eles, né? Eu acho que eu sou amigo do meu filho, a minha filha está crescendo, nós também estamos nos tornando amigos, por exemplo, teve agora um acampamento em Santa Catarina, nós estávamos em Goiás e minha filha queria muito ir. Então eu não tinha agenda para lá, eu não fui por causa de agenda, mas eu ia todos nós como família, eu falei, vai toda a família, mas o meu filho precisou fazer a carteira de habilitação, não teve como ele ir, eu falei para minha esposa, fica você e ele, e eu e a minha filha nós fomos só eu e ela, e eu fiz uma agenda na igreja local que eu faço parte, e tive em outro lugar lá, mas eu não fui por causa da agenda e levei minha filha, eu fiz o contrário, eu fui por causa dela, eu até acabei ministrando no evento delas, me convidaram para ministrar, mas, né, que era um evento de jovens, eu falei sobre orfandade, sobre órfãos e a vida de Esther, mas eu fui por causa dela, é exatamente isso. Então, eu estou respondendo, eu tento ser o que a Bíblia diz que eu devo ser, o marido e o pai. Não vou fazer essa função 100%, eu sei disso, eu não vou me enganar, mas eu vou tentar dar o meu melhor como eu dou o meu melhor para Cristo, mas sempre deixando esse parâmetro como eu deixei. Eu falo para minha esposa, eu não amo mais você do que o meu Senhor. O meu Senhor está na frente. Não quer dizer que o Senhor vai me chamar para abandonar ela, não existe isso. Abandonar que eu digo deixar ela, nada disso, mas eu vou ter que fazer alguns sacrifícios, eu vou ter que fazer viagens, eu vou ter que arriscar a minha vida, eu sei que eu estou em risco sempre. Ah, você gosta de fazer, poxa, você é muito massa, você gosta de arriscar a sua vida. Não, eu não gostaria de perder a minha vida, mas ela está à disposição do Senhor. Eu sei que eu posso fazer uma viagem e eu não vou voltar, não é romantismo, um avião pode cair, um carro, eu posso cair do despenhadeiro, eu posso ser morto numa viagem dessa, por radicais. Eu tenho essa consciência, eu sei que meus filhos vão de repente ficar sem pais, a minha esposa vai ficar viúva, mas faz parte da caminhada. Não é um romantismo, você está falando isso quando você chegar, a morte estiver diante de você. Não é a minha capacidade para morrer. Estevão, ele não morreu dizendo, que legal, estou morrendo, olha, então, chegou a minha hora. Não. Ele sabe que o Senhor tinha levado ele, quando ele começou a ser apedrejado, eu acredito que o Senhor deu uma graça para ele,
E ele disse, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. E ele viu o Senhor e aquilo ali foi muito maior que a dor dele. Vários cristãos têm dor, não estou falando que o Senhor vai tirar a dor, nada disso. Mas em relação à minha família, eu tenho uma consciência que o Senhor me deu a minha família. Se foi Ele que deu, eu digo isso para minha esposa sempre. Se Ele deu vocês, é porque Ele vai continuar cuidando através do Vinícius. Por exemplo, eu pago as contas dos meus filhos, eles estudam, né? Se eu puder ter um bom carro, eu vou ter nas nações. Se eu puder morar numa boa casa, tem gente que fala, eu vou morar numa tapera porque eu sou missionário. Não acredito nisso. Eu vou colocar meus filhos e minha esposa para morar numa casa boa, se eu puder, se o Senhor permitir, se Ele foi essa a vontade de Deus, porque eu vou viajar, eles vão ficar na casa, vai ter um carro para andar, né? Enfim, não tem essa visão, entendeu? Eu sei que sou eu que pago as contas, eu não oro, não peço para alguém pagar as contas dos meus filhos, entendeu? Sou eu que tenho que pagar, entendeu? Sou eu que, se ele for fazer faculdade, igual ele estudou até agora, ele acabou o 2º grau, mas estamos orando para fazer uma faculdade, eu não estou contando com fulano de tal, estou contando com Cristo. Amém. E nós temos a oportunidade de pagar a faculdade dele, não fujo das responsabilidades de um pai normal. Amém. Né? Tem que estudar, tem que vestir roupa, tem que comer. Missionário não vive de sonho. Nós estamos nessa terra, entendeu? Então eles têm sonho como toda adolescente, jovem. A minha esposa também tem, ela gosta de usar roupa boa, ela gosta de ir pro shopping, né? Ela fala, mas ela é missionária. Ela é uma mulher de todo jeito. Exatamente. Deixa de ser uma mulher. Exatamente. Então, assim, e eu queria casar com uma mulher, eu não queria casar com uma missionária que tivesse o chamado de missionária, porque eu já tinha. Entendeu? Então a minha esposa absorveu o chamado e eu casei com uma mulher que gosta de se arrumar, gosta de usar perfume, é bonita. Então, assim, né? Eu não casei com uma coisa. Muito bom. Muito bom. Agora, deixa eu ver para me responder. Ri demais. Agora, já caminhando para o final, a gente queria, assim, que você deixasse uma mensagem para os jovens no geral, assim, que às vezes não sentem o chamado, assim, talvez a vocação deles não seja realmente ir para as nações, não seja um chamado missionário, mas que de todo jeito eles são chamados a ir pregar o evangelho a toda criatura, independente se vai ser aqui, se vai ser lá, mas todos nós temos esse chamado. E eu queria que você passasse uma mensagem para esses jovens, assim, às vezes de encorajamento ou de exortação, que precisa também, mas assim... Eu queria deixar, né, para os jovens, mesmo que você não vá pessoalmente aos confins da terra, mas a gente está falando sobre missões e, né, um podcast, vamos dizer, o foco é esse, porque a minha vida, o foco é esse. Eu queria te desafiar a você... não deixar de se envolver nessa obra, mesmo que seja aqui orando, mesmo que seja aqui enviando o que Deus te der, porque tudo é Deus que te dá os recursos, e que mesmo que você não vá morar, se desafie você mesmo a fazer viagens missionárias. Não gaste, não deixe passar a sua vida sem essa grande oportunidade que a gente tem desse mundo globalizado, de você ir a alguns lugares e ser útil, né? De ser útil nesse lugar, por quê? Porque isso pode marcar uma vida, pode marcar a sua vida. Amém. Então, eu vou deixar um livro para você ler do John Piper. Não jogue a sua vida fora. Leia esse livro, né? E você também pode ler livros missionários, né? Livros que vão, eu te oriento você ler biografias. As biografias vão te ajudar demais. Por exemplo, a biografia de William Carey é uma biografia antiga, mas vai falar de um jovem que de sapateiro ele mudou leis na Índia. As mulheres não foram mais queimadas pela vida dele. Depois ele formou faculdades. Deus usou a vida dele para traduzir Bíblias inteiras e porções da Bíblia. Era uma pessoa que não fez faculdade. Não estou falando para você não fazer uma faculdade. A faculdade vai te ajudar. Eu estou fazendo, eu contei aqui, estou fazendo uma faculdade, né, internacional. Eu quero que meu filho faça, se essa for a vontade de Deus para a vida dele, a minha filha. Não tenho nada contra a faculdade.
mas eu acredito que o jovem ele precisa deixar Deus usar a vida dele e não desperdiçar a vida dele com coisas que vão ficar nessa terra. Então tenha uma vida de propósito, entendeu? E deixe o Senhor usar a tua vida, mesmo que você não vá para morar. Mas uma coisa eu te desafio, não passe a sua vida sem você se envolver com essa obra que é tão nobre. Você está tendo oportunidade. Muitas pessoas não têm essa oportunidade de se envolver com a obra, né, de missões. E quero terminar dizendo uma coisa, contando uma história que também está num livro, né, um general norte-americano, ele foi entrevistado na guerra do Iraque sobre o que era se envolver e o que era se comprometer, a diferença entre se envolver e se comprometer, porque a gente se ouve muito, estamos juntos, estou envolvido, e ele falou assim, ele trouxe uma resposta para o jornalista que entrevistou ele falou assim, eu vou te dar a diferença para você entender o que é se envolver e se comprometer. Eu vou usar o exemplo do café americano. O café americano é um café que todo mundo conhece, né? O café americano, vou tomar um café americano hoje. Ele disse, no café americano tem 2 componentes, né? O ovo e o bacon. Ele disse, o ovo, a galinha dá o ovo e você consegue comer o café normal e ela continua viva. O bacon, o porco precisa morrer para que você coma o bacon dele. Então, a galinha se envolveu com o café e o ovo se comprometeu com o café. E aí ele diz assim, o que você vai fazer na sua vida? Você vai se envolver com a obra de missões? O que seria se envolver, Vinícius? Eu vou mandar um dinheiro. Eu ganhei agora um dinheiro, vou mandar R$1.000. Tô dando uma baita de uma oferta. Tô mandando R$1.000 para a obra de missões. Não vou. Esse não é meu chamado. Eu vou orar aqui, mas não vou orar muito. Vai que o diabo me retalha, né? Então, você está se envolvendo com a obra. Agora, o Senhor não nos chamou para nos envolver, o Senhor nos chamou para nos comprometer. Nós precisamos dar a nossa vida. Custe o que custar. Igual o porco, ele deu o bacon. Então, a palavra que eu quero te deixar, pense. O que você tem feito até hoje? Você tem se envolvido com o Senhor ou você tem se comprometido com o Senhor? Então, a decisão é sua. Vinícius, até agora eu me envolvi, mas eu quero me comprometer. Então, tá bom. Então, dê a sua vida a partir de hoje. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Glória a Deus. Glória a Deus, que bênção. Que bênção, pastor. Muito obrigado, Valeu. Foi muito bom, viu? Muito bom mesmo. Tá sendo muito bom. muito abençoado. Também estou. Muito obrigado. Aí, próxima vez que você estiver aqui, a gente vai estar com a próxima edição. Próxima edição. Próxima edição vai ser com o Davi. É verdade. Ele já tá na nossa agenda. É isso aí. Valeu, galera.